Como é que é? Não, eu não sou muito de abandonar projetos quando eles já estão no meio. Eu prefiro terminar e iniciar outros. Eu prefiro iniciar e terminar outros. E nesse caso do direito, eu já estava apaixonada pelo direito penal. Então, eu já sabia o que eu queria. Eu queria trabalhar com direito penal. Sim. Até porque o direito penal, você lida muito com a psicologia, né? Sim, que é uma coisa que eu já vi que você é apaixonada. Já fez a sua pós, já Sim. tava ali. E aí? Sim. E aí eu fui jogada em Brasília, aqui sozinha, com 21 anos. E sem minha mãe, que era a minha base. Eu já não tinha mais meu pai já tinha falecido. E aí foi quando comecei a ter crises de ansiedade. Por estar sozinha, por estar longe da minha família, por ter que... Eu fui jogada no mundo, na verdade, né? Eu não sabia lidar com o mundo. Tua irmã não veio. Ela fez o quê, sua irmã? Minha irmã é dentista. Ah, tá. Então não era nem mesmo curso pra poder vir junto, nem nada. Não. Entendi. Minha irmã tá lá em Recife, Tá lá, tá com tá o consultório bem, dela. Ela e dela. meu cunhado são dentistas. Também, né? Então, eu vim. Aí foi quando começaram minhas crises de ansiedade. E pelas minhas crises de ansiedade, pela questão de eu não saber lidar com minhas emoções, eu tinha relacionamentos muito conturbados. Eu terminava escolhendo pessoas que não tinham nada a ver comigo. Talvez isso eu estudei muito recentemente, a questão da gente, quando a gente não tá bem, a gente acaba projetando isso nos relacionamentos. Então a gente faz escolhas erradas, namora as pessoas pelos motivos errados. Isso. Vamos lá, continue. Na verdade, assim, não digo nem que eram pessoas más, eram pessoas muito boas. Mas não batia, né? Mas não batia. Entendi. Não batia porque, na verdade, eu estava projetando a minha felicidade para essas pessoas. Eu queria que elas me fizessem felizes. Me completasse. E na verdade não é assim que funciona. Porque elas estavam preenchendo aquele buraco que da minha mãe. Então, 2009 chegou um ponto que ficou insuportável para mim. Eu estava tendo muitas crises e eu decidi, vou começar a fazer terapia. E rodei alguns psicólogos, disse, não vou parar no primeiro, né? Porque minha experiência com a terapia tinha sido aquele do vestibular, tinha sido péssimo. Fiz 1 ano, serviu para nada. Não gostou. Mas aí eu fui selecionando psicólogos, e não insisti, ainda fiquei 1 ano com uma que também não bateu. Mas aí cheguei em 2009, eu comecei até antes a terapia, mas em 2009 eu encontrei a psicóloga que se comunicava da forma que eu precisava. E eu fiquei até fazendo concurso, eu estava com ela. E aí foi quando muita coisa começou a clarear, foi como eu comecei a tomar posse de mim, a ver minhas capacidades, a ver que eu dava conta, que eu não precisava jogar em cima de outra pessoa a razão da minha felicidade, porque eu era completa, eu tinha tudo. E aí foi quando eu comecei realmente a me sentir feliz. Então você acha que, porque assim, você falando assim, naquele momento eu não sabia se eu dava conta, então você tinha essa dúvida. E eu pensando assim, porra, menina, um gênio aqui, estudando pra caramba, mandando bem, ainda não tem certeza disso, mas é engraçado, porque é uma coisa muito pessoal. E aí o que você fala, o que você talvez esteja dizendo, querendo dizer é o seguinte, beleza, nessa parte aqui de estudo eu já sei que eu dou conta, agora a parte emocional é que não estava andando, você sentia que você não tinha esse controle. A parte emocional influenciava no estudo, porque eu achava que eu não seria capaz, com todo esse histórico, de passar num concurso para juiz, para promotor. Sim. Eu passei na faculdade, né, para esses 2 concursos, e aí vim para Brasília, continuei estudando. Em 2006 eu passei, 2007, para procurador de assistência judiciária do DF, que é o defensor público. Só que naquela época a nomenclatura era diferente. E eu parei de estudar porque foi inocência também. Eu parei de estudar porque eu disse, eu vou ser nomeada, vou viver o que eu não vivi, porque eu não tinha vivido. Vou tirar o tempo perdido, né? Foi quando eu comecei a sair, foi quando eu comecei a aproveitar a vida. Até porque eu era muito presa por minha mãe, não saía. E foi quando eu comecei a tirar o tempo perdido. Você acha que a sua mãe ter prendido você, entre aspas, coisa que você disse que não aconteceu com a sua irmã, você acha que isso te prendeu também, mas minha irmã era menos. Mais revolts. Ela fugia. Ela fugia. Mas você acha que isso te fez ter medo da socialização? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, pra minha mãe ter me protegido tanto, é porque esse mundo é muito cruel. O que você acha disso? Na verdade, na época eu não processava isso assim, né? Entendi. Eu não processava. Eu não tinha... eu não conhecia o outro lado. Que você não conhece, então você não tem noção do que é. Você, né? Tipo, você não tinha nem o conhecimento de assim, cara, como é que é uma vida livre que eu posso sair, que ninguém fica me regulando horário?
Isso. E aí assim, você começou a sair. Recife sempre foi uma cidade muito violenta, né? Todo mundo fala. Então, assim, eu tinha um certo medo pela... Eu não julgo minha mãe, ela fez o melhor que ela tinha. E eu não sei nem, até assim, quando eu for mãe, eu vou até que me controlar muito. Claro que eu estou em outra época, em outro ambiente. E um outro nível de consciência. Mas, por exemplo, hoje eu tenho medo pela minha irmã, pelo meu sobrinho, pelo meu cunhado, pelos meus tios, pela minha avó. Porque Recife não é uma cidade tão tranquila. Eu não ando tranquila em Recife. Amo Recife, sou apaixonada por Recife. Fico brava quando alguém fala mal, quando alguém diz que Recife é violento. Só você pode falar mal. Só eu. Não, nem pensar. Acho uma cidade lindíssima, acho uma pena. Muito triste estar abandonada do jeito que está. Mas eu tenho medo. Sim. Porque a gente sabe a violência lá como é. É um grande centro urbano, né? Exatamente. E por isso, assim, eu não processei isso na época. Mas quando eu cheguei aqui, que eu passei essa época, não, vou parar ali em defensor público, porque eu não sou capaz de passar em juiz e promotor. E meu sonho já era ser promotora, porque foi onde eu aprendi a gostar do direito. Eu queria ser promotora criminal. E depois eu entrei no Ministério Público do DF como analista e era apaixonada por aquilo. Só que eu dizia, não, eu não vou passar, então não vou nem me arriscar. Quando eu comecei a fazer a terapia, foi que eu comecei a me achar. A ver assim, que não era tão impossível. Eu comecei a fazer. E para te falar a verdade, Yuri, quando eu comecei a estudar mesmo para concurso, que foi em 2013... porque eu fiquei esse tempo parado, foi quando o concurso da Defensoria. 13, né? Foi 2007 a 13. Tá. Eu comecei a estudar por outros motivos. Eu comecei a estudar porque o concurso da Defensoria tinha expirado sem me nomear. Eu comecei a estudar porque meu chefe, eu era assessora de um procurador de justiça. Então rolou aquele negócio, assim, não, vou parar porque eu já tô sossegada. E não te chamou. E não me chamaram. Olha a frustração, hein? E meu chefe, na época, o procurador de justiça, que é um fofo, inclusive é um dos meus padrinhos de casamento, começou a dizer que ia se aposentar. E eu tinha uma função. A diferença, naquela época, eu ganhava 11 mil e alguma coisa líquido, e sem a função baixaria para 7. Vai dar uma baita diferença. Era uma baita diferença na época, né? Principalmente. Sim. E não que eu gastasse tudo isso, ao contrário, eu sempre fui muito equilibrada na questão financeira. Comprei apartamento como analista, comprei carro, viajei vários países, mas eu iria ter esse baque, eu não queria. Eu não podia depender da função para sempre. Porque a função não é uma coisa garantida, né? Exatamente. E aí, na época também, quando eu comecei a voltar a estudar, eu era noiva, esse noivo não entendeu, começou a boicotar, sabotar os meus estudos, não queria que eu estudasse. E aí eu vi que não estava nada bem na minha vida. Eu estava prestes a perder a função, relacionamento com uma pessoa que se mostrou extremamente egoísta. Depois, lá na frente, a gente veio sentar, ter uma conversa. Ele disse, na verdade... E eu vim compreender que era insegurança dele. Ele tinha medo de, sei lá, perder você, porque aí você vai cuidar só da carreira e vai esquecer ele. Isso. Teve uma vez que ele falou pra mim, eu odeio, porque eu comprei esse apartamento pra gente morar junto e você não quer morar junto comigo. Eu falei, não quero agora, eu tô estudando. E, assim, ele atrapalhava meus estudos. Ele disse, mas se você ganhar mais que eu, você vai me largar. Tanto é que eu terminei o noivado porque quando eu estava aprovada para a prova oral de tabelião daqui do DF, ele disse, olha, ou a prova oral ou o noivado. Sem dúvida nenhuma, a prova oral. Mas na verdade, ele estava... checkmate que o cara... Ele estava blefando. E chegou o ano 2012 e foi um ano bem ruim para mim, porque eu estava com meu chefe ameaçando aposentar, eu ia perder a função. O noivo totalmente assim... Pirou. O concurso expirou. E eu disse, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí eu lembro perfeitamente bem. Eu sempre ia, né, para Recife. Eu nunca passei um Natal longe da minha mãe. Nunca. E eu ia mesmo sozinha. E eu estava lá com ela... E ela me chamou para conversar. Ela disse, filha, eu estou notando que você está triste, já não é de agora. Eu disse, não, mãe, não é. E ela disse, não, eu estou notando até que você e o fulano não estão mais se entendendo. Ele está tomando umas atitudes não é legal, está falando com você de uma forma que não está legal, está sendo grosseiro. E eu disse, não, a questão é que o concurso expirou. E ela, filha, volte a estudar. Volte a estudar. Mas eu não vou passar. Ela, não importa, volte a estudar.
E vá fazendo. E aí eu tomei essa decisão, foi uma decisão meio que vou tomar, já voltei para Brasília, janeiro de 2013, e comecei a estudar. Como é a potência que a voz da sua mãe teve para você? Sim. E aí você, não, é isso mesmo, mãe. Pá! É isso mesmo, voltei, comecei a estudar, e dane-se noivado, dava chilique, eu não tava... Chegou um ponto que... Preguiça. Caraca, chegou um ponto que eu disse, cara, vou focar em mim. Vou focar em mim com bases sólidas. O que é que eu tenho de base sólida? É um concurso público, função não é base sólida, relacionamento não é base sólido. É um concurso público, eu vou focar em mim. O resto eu corro atrás depois.